Ganharam ontem, ganharam ontem. Eu tenho uma crise de identidade aqui, ouviu, irmãos? Enquanto as crianças saem, eu vi os meus netos saindo ali, eles são corintianos. E eu sou palmeirense. Então, eu fiquei com uma crise de identidade que me vi ontem torcendo pelo Corinthians. Vocês imaginam isso? E eu fiquei pensando, só Jesus pode fazer um palmeirense torcer pelo Corinthians. É o amor que faz isso, irmãos. E a propósito disso, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está falando conosco desde domingo passado. Hoje nós estamos terminando 3 semanas de jejum e oração que eu convoquei no dia 11 de setembro, no dia que eu fiz aniversário, para que nós pudéssemos começar a orar pela nação brasileira, pela Igreja Batista Manaim, Alphaville, pelas famílias dessa igreja, por nós individualmente, por cada um de nós. Irmãos, é uma experiência única que você ainda nunca jejuou na sua vida. Com esse propósito, você vai experimentar isso de uma forma poderosa. Como eu tenho experimentado, e eu tenho tantos testemunhos que eu podia dar, mas o que me chamou bastante atenção, fazendo um link nessa brincadeira que eu fiz agora no início, que não é brincadeira, é uma coisa séria, Deus tem falado, assim, se você começa a pegar todas as mensagens que aconteceram ao longo desse período de 3 semanas, e particularmente a partir do domingo passado, o pastor Paulo pregou no culto de 8h30, no culto das 11, a mesma mensagem, eu assisti as 2 mensagens, cada uma foi diferente, a comunicação do Espírito foi diferente, e ele falou sobre o Deus desconhecido. Nesta pregação, ele usou uma expressão que eu emprestei e pedi autorização para ele, pastora Camila, uma expressão que é a pregação minha hoje, tem o título do ateu praticante. Já já nós vamos explicar o que essa expressão significa. Mas, na vigília de sexta-feira, Deus continuou falando de uma forma poderosa também, a mesma mensagem, uma sequência de mensagens. No culto de sábado dos jovens, que foi pregado pelo Juninho, que é filho do pastor Edu, que mora na Austrália, o Juninho veio aqui e pregou, o título da mensagem foi Cheio do Espírito. E hoje, de manhã, no culto da manhã, o pastor Júnior pregou uma mensagem cujo título é Jesus e a polarização. E ele foi mostrando como Jesus vai quebrando todas essas bolhas de polarizações que tem, né? E por isso que eu citei essa brincadeira, porque nessa hora o Espírito Santo falou comigo, você estava torcendo ontem pelo Corinthians, sendo um palmeirense. O Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é que consegue quebrar isso. E eu quero então clamar pelo Espírito Santo de Deus para que Ele possa falar conosco hoje, porque todas essas mensagens Deus está falando com a igreja. Está falando com aquele que se declara crente em Cristo Jesus. E, ao longo dessa semana, eu experimentei grandes bênçãos. Eu já falei isso algumas vezes, eu sou talvez pela formação de engenharia, de gostar de número, quando comecei a esse período de jejum e oração, eu peguei um caderninho novo, uma caneta nova e anotei lá. Quais são os assuntos que eu vou orar com relação à nação brasileira, depois com relação à igreja, o que é que nós precisamos experimentar para a igreja, com relação à minha família, com relação a mim individualmente, os negócios, aquilo que estava pendente. E Deus se alegra muito, irmãos, quando você faz esse tipo de colocação, porque a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele se alegra porque é pela fé é que você vê as maravilhas e você vai adquirindo essa experiência 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que aí vai alegrando a Deus e você aprende a viver andando no sobrenatural, como se fosse natural. E algumas coisas dessas que eu coloquei, eu tenho experimentado essa semana. Na minha vida particular, eu coloquei 3 assuntos na área de negócio que, aos meus olhos, são impossíveis. Deus já atendeu 2. E o terceiro, como ele é de longo prazo, eu creio no meu espírito que ele vai atender também.
Coloquei da minha família, não da minha família próxima, mas da família Pozella, de modo geral, um assunto que tá me machucando já há algum tempo, e eu coloquei, Senhor, eu creio, e coloquei uma data para isso, até o dia do meu aniversário do ano que vem, isso vai acontecer. E aqui na igreja, eu quero testemunhar isso para vocês, porque vocês são responsáveis disso. Nós estamos precisando trocar essas telhas desse templo, e eu chamei o pastor Eduardo, que cuida da parte financeira, junto comigo, da igreja, e falei, nós precisamos aproveitar esse período que nós estamos colocando isso para Deus, vamos colocar, para trocar essa telha aqui. Eu falei, não precisa me repetir isso, eu sei que nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas se nós temos ensinado, e nós temos aprendido e ensinado as pessoas a andar no sobrenatural, eu vou colocar como primeiro assunto trocar as telhas. Então vamos fazer a nossa parte. Tem um irmão que tem já nos ajudado muito aqui, um empreiteiro que troca telha, a especialidade dele é isso. E os orçamentos oscilavam entre 110 mil até 75. Nós temos que primeiro tirar a pedra. Quando Jesus foi fazer o milagre de tirar Lázaro lá de dentro, ele mandou tirar a pedra. Ele poderia ter arrancado aquela pedra só num gesto assim. Porque o que ele fez de tirar Lázaro de 4 dias de morto dentro era muito mais, talvez, né? Eu não sei fazer milagre, porque eu não sou Deus, mas eu sei pedir um milagre. Então, nós temos que negociar isso. E dentre todas as negociações que nós fizemos, chegamos a um número de 75 mil reais. Aí eu coloquei isso no primeiro dia, na segunda-feira, quando eu comecei, no primeiro dia, Senhor, são 75 mil reais. Abençoa um irmão para que ele possa vender alguma coisa ou ter uma bênção, para que ele possa dar um dízimo de 75 mil reais. Não terminou o dia, eu recebo um WhatsApp dizendo, fiz aí um depósito, 2 depósitos, um de 30, outro de 45, veja se chegou na conta. Glorifica o Senhor, irmãos. Funciona. Irmãos, funciona isso. Funciona isso. Então, quando eu me deparei ao longo desse período com essa mensagem, eu falei, Senhor, mas é uma mensagem dura. Ele falou, eu vou falar para vocês de formas diferentes aquilo que eu tenho para falar para esta igreja. Então tome essa palavra que eu vou falar, eu vou até pedir desculpa para vocês, porque essa palavra está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, que é uma das passagens mais controvertidas para esses últimos tempos, e por isso eu peço desculpa, porque eu vou ter que falar de um lado muito professoral, como se eu fosse um entendido. Vocês me desculpem pelo lado professoral que eu vou falar, mas é importante porque eu preciso fazer uma análise bem profunda daquele trecho para que não seja mal interpretado essa mensagem, porque ela é puramente bíblica. Então, antes de eu começar essa análise, eu quero fazer uma introdução, e eu tenho aprendido isso nos seminários, com os teólogos, que tem 2 matérias no seminário de pastor, no seminário teológico, que são mais importantes para você aprender a ler a Bíblia. Uma chama hermenêutica. Essa palavra no grego é hermeneuvein, e significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto. A hermenêutica bíblica, ela estuda as Escrituras, o que cada palavra, frase ou capítulo significa, e ela faz a interpretação dos textos da Bíblia, mostrando qual é a mensagem original que Deus quer nos dar. A outra matéria chama exegese, que também é uma palavra grega que significa levar para fora. Ela significa um estudo analítico completo de uma passagem bíblica e é feito de tal forma que se chega à sua interpretação correta. Existem certas regras básicas e padrões que devem ser seguidos à luz das regras de hermenêutica. Ou seja, a palavra de Deus ela não se contradiz. Se você tiver uma palavra aqui que aparentemente é contra ela mesmo, né, tem uma expressão, por exemplo, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você encontra na Bíblia que ele pegou
o seu povo, escolheu o seu povo, e desse povo que nós somos, fazemos parte desse reino, ele separa para nos proteger. Uma coisa, você tem que analisar o contexto, a parte histórica, a parte geográfica, e tudo isso nós precisamos compreender. Então, fazendo essa introdução, eu quero ler com vocês Romanos 1, do versículo 18 até o versículo 23, e eu separei tópicos para entender o que acontece isso. Quando Paulo escreveu essa passagem, ele estava se referindo já no contexto para o final dos tempos, que é esse momento que nós estamos vivendo. Irmãos, não se iludam isso. Deus está falando insistentemente com a igreja, de modo geral, que nós estamos chegando no fim dos tempos. E esse final dos tempos, ele começou no dia 14 de maio de 1948, foi quando foi fundado novamente Israel. E nós cremos, então, que enquanto tiver alguém da minha idade, que eu nasci em 48, vivendo, nós ainda vamos ver a ressurreição daqueles que morreram antes, e nós que estamos vivos, vamos encontrar com eles nos ares num piscar de olhos. Isso está chegando próximo, nós temos que crer dessa forma, porque os sinais são muito evidentes. Então, Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificado como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, ou seja, considerando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a palavra de Deus. Esse trecho, irmãos, ele começa identificando para quem Deus manifestou a sua ira. Irmãos, essa expressão manifestação de Deus, da ira de Deus contra o homem, é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer para uma pessoa. Se você parar para pensar de que Deus, a palavra de Deus, em várias situações ele diz isso, ele pode manifestar a sua ira para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, você não tem para onde fugir. Então, aqui, esse trecho começa identificando quem são essas pessoas que receberam a ira de Deus, a manifestação da ira de Deus. Está dizendo aqui, para os homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra revela aqui, que ele continuou dizendo, ela é a mesma palavra usada para Apocalipse. É a revelação, ela quer dizer tornar descoberto, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido. Ou seja, esse grupo de pessoas que detêm a verdade pela injustiça, eles tiveram uma revelação, eles têm uma revelação, ele não pode chegar lá um dia e falar, mas ninguém me falou. A outra palavra que diz aqui, que é detém, ele detém, é uma palavra grega também, chamada katecho, que quer dizer não deixar ir, reter, conter, impedir, aquilo que impede. Ou seja, no lugar de libertar uma verdade, eles trocam pela injustiça. O profeta Isaías, já lemos isso outro dia, vou reler aqui o capítulo 5 do livro de Isaías, no versículo 20, diz assim, e ele falando para os últimos tempos, que é esse que nós estamos vivendo, ai dos que ao mal chama o bem, e ao bem, mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Isso é um próprio dessa sociedade que nós estamos vivendo, de trocar as coisas que são verdade pela mentira. E além disso, como coroando toda essa situação,
esse mesmo grupo de homens pratica duas outras coisas que fizeram que o próprio Deus se tornar conhecido para ele. A primeira, eles praticam a impiedade. Essa palavra quer dizer falta de reverência a Deus, impiedade, maldade. E a segunda, eles praticam perversão, que quer dizer injustiça, injustiça de um juiz, injustiça de coração e vida, uma profunda violação da lei e da justiça, mesmo sabendo que aquilo é errado. Mais um tópico que eu quero colocar aqui desse trecho que nós lemos: se eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A mente desse grupo já foi tomada, já está totalmente corrompida. Não é possível você conseguir resolver isso, a não ser que Deus faça aquilo que Ele está fazendo para um palmeirense torcer para o Corinthians. Percebe essa situação? Por isso que eu recomendo você, em casa, chegando, ligue o YouTube da igreja e assista o culto que foi pregado pelo pastor Júnior de hoje, porque ele tem um link com essa palavra aqui, e tem um link com a palavra que foi pregada no domingo passado. Então eu posso resumir que a ira de Deus ela é manifestada a esse grupo de homens que impede a liberação da verdade, que troca a verdade pela injustiça. E além disso, eles praticam a maldade sem nenhuma reverência a Deus e praticam com uma profunda violação da lei e da justiça do Senhor dos Exércitos. Eu me lembrei aqui, até anotei aqui, que eu vi um filminho pequeno, de duas moças completamente nuas, andando em volta de uma cruz de pedra, aparentemente no pátio interno da PUC. Elas ficaram fazendo uma dança, uma espécie de dança sensual em volta de uma cruz. Ou se você lembrar de uma cena lamentável que houve antes da pandemia, de um carnaval, não sei se foi em São Paulo ou no Rio, em que crucificaram um travesti, ou lá, acho que foi no Rio, que pegaram o diabo, uma figura do diabo, batendo em Jesus, como se tivesse vitória. Irmãos, esse grupo de gente que faz isso, perdeu a reverência, o temor de Deus. Perdeu o temor de Deus. Nós estamos vivendo exatamente isso, e a palavra de Deus diz que é indesculpável esse comportamento, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Durante todo o tempo da humanidade, Deus se manifesta e mostra o poder dele, e mostra o amor e a misericórdia. Mas Deus tem um limite do pecado, e nós estamos chegando nesse limite do pecado. Se você fala da palavra, a palavra de Deus tem várias situações em que Deus chega e fala, agora chega. Uma delas foi quando ele olhou para o tempo de Noé e viu que só tinha um homem, ele estava procurando uma pessoa que andasse no caminho dele, ele encontrou Noé. Acho até que o resto da família foi na rebarba de Noé. E ele começou de novo, em Noé. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra, que foi chegando um momento, e Jesus usou essa expressão, que vai ser como se fosse no tempo de Noé, como se fosse no tempo de Ló. O versículo 24, ainda do capítulo 1 do livro de Romanos, ele continua agora numa segunda parte mais dura ainda. Por isso, ou seja, por causa de tudo isso que eu acabei de falar, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa expressão, por isso, no grego significa por esse motivo, por causa disso, por consequência.
E a expressão desonrare no grego também significa insultar, tratar com desprezo, seja em palavra, ação e pensamento. Esse comportamento, no fundo, Paulo fala aqui, escrevendo aos Romanos, é idolatria. Idolatria é uma abominação para Deus. Você substituir o objeto de adoração por você mesmo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. O próprio Jesus, como eu disse anteriormente aqui, informou isso. Lá no livro de Lucas 17, no versículo 26, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, voltavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Está chegando, irmãos. Nós precisamos nos preparar para isso. Então surge aqui a pergunta: por que você pôs essa mensagem com o título Ateu Praticante? Eu fui perguntar para o Paulinho e para a Camila, que tinham cunhado essa expressão. E o ateu praticante é aquele que pratica uma religião, mas ele não crê na palavra, ou relativiza a palavra, ou faz aquilo do jeito que ele acha que deve ser, moldando-se ao sistema maligno que ele está vivendo. Esse é o ateu que se diz religioso, que é um pastor, ou que é um apóstolo, ou que é um bispo, ou seja lá o que for, que título ele for. Mas ele relativiza a palavra e ele não crê na palavra, seja no lado, desse lado ruim, vamos dizer assim, entre aspas que nós estamos falando, ou seja do lado bom. Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as tuas obras. O próprio Jesus falando para as 7 igrejas, na última igreja, que é a Laodiceia, irmãos, e eu creio que as 2 igrejas do final dos tempos, representada pelas 7 igrejas, a igreja de Filadélfia, do capítulo 3, versículo 10, de Apocalipse, quando ele fala: eu vou te livrar da hora. A palavra "da" lá no grego é a palavra, eu vou te tirar fora da hora da tribulação. Por isso que eu creio que a igreja verdadeira, que é composta de vários crentes que é a noiva, que está dentro das igrejas, das instituições, que sejam elas evangélicas ou até mesmo católicas, essa noiva, ela vai ser livrada da hora, porque ela é fraca. A característica da igreja de Filadélfia é uma igreja fraca. E quando você está fraco, como nós estamos essa semana, fechando 3 semanas aqui, e eu estou me humilhando perante o Senhor, eu deixei de comer exatamente para mostrar para a minha carne que eu estou dependendo do Espírito que habita em mim para falar com o meu Espírito. Então, quando você está fraco, você está buscando a Deus, você precisa dEle, você depende dEle. Eu vou te livrar da hora da tribulação. Mas a igreja que ele está se referindo aqui é a última igreja, a 7ª igreja é Laodiceia. Ela nem é morna e nem é fria, ele está a ponto de vomitar. E ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas atenção, irmãos, você tem uma continuidade. Nós estamos vivendo ainda no tempo da graça. Tudo isso que eu falei até agora não é uma condenação, é um alerta, é uma exortação, é um aviso, pelo amor de Deus. Atenção, que nós já estamos vivendo ainda no tempo da graça. E aí ele continua no versículo seguinte, dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, não há nada que você possa fazer, não há nenhum pecado que você possa fazer, não há nada que você possa fazer que com arrependimento Deus não possa mudar. Creia nisso. Nós ainda estamos vivendo no tempo da graça, não é um tempo de condenação. Hoje mesmo nós ouvimos nessa pregação das 8h30 que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Nós estamos vivendo no tempo da salvação ainda. E eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que se arrepende e fala: eu reconheço o meu pecado, eu preciso disso. Irmãos, não tenho dúvida que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas são ateus praticantes, que estão praticando, por isso que eu falei dessa pregação, eles estão agindo como se fosse do mundo, quando na verdade você mata o que Satanás está fazendo. Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele traz divisão. Esse é um trabalho de Satanás na vida da humanidade final. O que será desse país nosso no dia seguinte? O que será desse país nosso? Um país dividido? É isso que Deus quer? Não, é isso que o Satanás quer. Nós precisamos entender que, independente da sua maneira de pensar politicamente, você é crente em Cristo Jesus. Entrarei à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. A ceia do Senhor é intimidade. Intimidade com Deus. Faz você esquecer as pessoas, a sua ideologia, a sua maneira de ser, e faz você a ser um crente em Cristo Jesus e transformar. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Versículo 21, ele continua: ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem para as igrejas. Eu quero terminar orando agora. Terminar esse período de jejum e oração, porque Deus tem sido muito bom. A misericórdia de Deus tem coberto de bênção a cada um de nós. Tem coberto de bênção essa nação, independente de quem vai ganhar. Porque os políticos passam, mas a bênção de Deus ela fica para o país. E eu já preguei uma mensagem aqui dizendo que, independente dos políticos, Deus decidiu abençoar o Brasil. Não é por causa de um partido político ou de um sistema econômico que Deus vai abençoar o Brasil, irmãos. Deus se lembra da sua palavra. E quando ele falou lá no livro de Gênesis para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, você tem que ter o discernimento e entendimento espiritual de que o que está acontecendo na geopolítica mundial, aqueles que foram amaldiçoaram os descendentes de Abraão, como a Alemanha, como a França, estão indo para o quiabo. E aqueles que abençoaram os descendentes de Abraão, como foi o Brasil é responsável. Eu gosto de repetir isso porque essa é a verdade histórica. No dia 29 de novembro de 1947, foi o Brasil que presidiu a sessão da ONU que celebrou a fundação de Israel. Deus deixou para os últimos tempos a bênção para o Brasil. Independente de quem vai entrar, você percebe isso, você sai dessa coisa e traga todo mundo para o mesmo barco, porque nós vamos subir com Jesus. Então eu quero orar com você, eu quero que você fique de pé, eu quero fazer 3 orações aqui. E você concorde comigo, se você concordar com essa oração. Eu quero pedir perdão primeiro pelas nossas atitudes, pensamentos ou palavras que estão desalinhadas com a palavra de Deus. Se você ao longo desse período, e agora nós estamos falando da política, mas pode ser qualquer outra coisa, como disse muito bem hoje o pastor Júnior. Se você está desalinhado com a vontade do Senhor, tem uma coisa que você pode fazer para te ajudar. Nessa situação, como é que Jesus faria? Você acha que Jesus iria até mesmo falar um palavrão contra aquele que pensa diferente de você? Então eu quero pedir perdão como homem, como individualmente, pelas minhas atitudes, pensamentos e palavras que estão desalinhadas com a vontade do Senhor. Eu quero lembrar de novo, irmãos, nós estamos vivendo no tempo da graça e Deus perdoa, basta você se arrepender. Ele é misericordioso. O segundo motivo de oração é agradecer a Deus por causa do seu infinito amor, por causa da sua misericórdia, e pelas bênçãos que nós já recebemos nesse período, e que vamos receber na nação brasileira, na Igreja Batista Manaim, nas nossas vidas e famílias. E finalmente eu quero orar pelos novos tempos.
Porque nós estamos vivendo num tempo de guerra, irmãos. E eu gosto de usar essa figura de quando o povo saiu do Egito, naquele período que houve 10 pragas. O povo aprendeu que, olhando aquelas 10 pragas, e depois quando eles entraram no deserto, eles começaram a ver os milagres. Eles não pararam nas 10 pragas, porque em cada uma daquelas pragas, Deus estava derrubando um demônio, que era chamado de um deus do Egito, e ao mesmo tempo ele estava trazendo para o seu povo o entendimento de que o Deus que eles serviam era poderoso. E eles ainda assim, depois dessas 10 pragas, eles atravessaram um mar que é uma coisa impossível, e eles saíram 3 milhões de pessoas, cerca de 3 milhões de pessoas andando no deserto sem comida e sem água. E Deus deu para eles a comida diária e a água diária. Então eu quero orar pelos novos tempos que nós vamos iniciar agora, porque, irmãos, não se iludam, o mundo vai piorar muito. Mas nós que fazemos parte dessa bolha, agora sim eu posso dizer, dessa bolha que são os filhos de Deus, vão ser luz para essas pessoas. Irmãos, eu tenho vergonha como igreja do que nós estamos fazendo. O papel da igreja é de trazer a boa nova. E por que um país desse está rachado? Porque a sua família está rachada por causa de política. Eu tenho ficado envergonhado, assim como Daniel, quando foi orar no capítulo 9, ele falou: ao Senhor cabe a misericórdia e o amor, a mim cabe a vergonha. Nós como igreja temos que ter vergonha de você chegar hoje para comemorar uma vitória, você chegar ali na mesa e falar assim: agora está na hora de nós orarmos para aqueles que pensam diferente de nós e trazemos ele para Jesus. A luz de Jesus é que transforma as pessoas. Senhor amado, nós queremos colocar as nossas vidas no seu altar, Pai. Eu primeiramente peço perdão por mim, pela igreja, pelo corpo de Cristo, por causa dessas atitudes que muitas vezes eu pratiquei sem perceber, induzido e impulsionado pelos pensamentos satânicos que muitas vezes entram e a gente nem discerne, pelas atitudes e pelas palavras, muito menos pelas atitudes e palavras que nós estamos praticando, que não estão alinhados com o seu amor, a sua misericórdia, o evangelho puro de Jesus Cristo. Senhor, eu quero também agradecer por causa do seu amor e misericórdia que se renova a cada manhã, e pelas bênçãos que o Senhor já deixou para cada um de nós nesse período de jejum, Pai. Pelo que eu já estou experimentando das bênçãos, porque eu coloquei coisas impossíveis e estou vendo com meus olhos aquilo que o Senhor está fazendo. E finalmente, Pai, eu quero orar por esse país, pelos novos tempos, por cada família que está aqui, Pai. Se houve ao longo desse período, se houve uma exacerbação das nossas atitudes, de divisão que Satanás trouxe e que nós nem percebemos, eu te peço perdão, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, equilíbrio, amor por essas pessoas, que nós possamos falar do Evangelho, falar do seu poder, falar daquilo que Jesus pode fazer, de transformar, de pegar, como eu vi ali a semana passada, ali no Esquadrão da Vida, pegar pessoas que estão já no fundo do poço, mas o Senhor criou essas pessoas, Pai. O Senhor morreu por eles, Pai. Que nós possamos ter essa visão do amor de Deus para esse final de tempo tão terrível que nós estamos passando e vamos passar ainda. Senhor, perdoa a sua igreja. Traga discernimento para os governantes que vão entrar agora, Pai, para que eles possam entender que o derramar do Espírito Santo de Deus possa entrar na igreja, e que a igreja que está envergonhada se sinta vergonha, e ela possa ir ao encontro e com toda a força nas portas do inferno. A palavra de Deus diz que a igreja vai prevalecer contra as portas do inferno, que nós possamos ter a consciência dessa autoridade espiritual que está nas nossas mãos, Pai. Eu te peço perdão, Pai. A nós cabe a vergonha, como diz a sua palavra, mas ao Senhor cabe a misericórdia e o amor, Pai. Traga para nós um entendimento, discernimento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!